A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória e glória a Deus por essa reflexão maravilhosa que desde domingo tem sido feita para a glória de Deus, nosso eterno Pai, acerca desta semana que é conhecida como a Semana Santa. Deus tem falado aos corações, temos plena convicção disso e continuará falando, tal como falou no dia de ontem, segunda-feira, exortando, edificando, consolando, ensinando acerca da poderosa palavra de Deus e o que aconteceu nessa Semana Santa. Então, logo hoje, meus queridos, o bondoso Deus tem algo para o teu coração. Nessa terça-feira, certamente o Espírito de Deus continuará falando através da serva de Deus, a missionária Marilande, ao teu coração para a nossa edificação. Fique na paz do Senhor Jesus e cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui dando seguimento a essa sessão de estudos, de observância da palavra do Senhor a respeito da Semana Santa, a respeito da semana da crucificação, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos falado a respeito disso, já temos falado de algumas situações que observamos dentro dessa tal semana que trazem edificação para a nossa vida hoje, que trazem grandes ensinamentos para a nossa vida, e nós vamos continuando, Hoje nós falaremos a respeito da terça-feira, o que aconteceu naquela terça-feira da Semana da Paixão, O que aconteceu que nós podemos trazer para o nosso elevo espiritual. Nós observamos que Jesus, nessa tal terça-feira, ele vai ao templo e começa a ensinar, Ele está vindo de Betânia e diz a palavra de Deus que eles tornam a Jerusalém. Ele vai a Betânia descansar na segunda-feira à noite e quando é pela manhã, ele torna a Jerusalém e ele entra novamente no templo e ele começa a ensinar dentro do templo aos seus discípulos. Porém, os anciãos, os escribas, os principais sacerdotes que estavam buscando ocasião contra Jesus, buscando uma falha, buscando algo que pudesse incriminá-lo, e até mesmo levá-lo à morte, começam então a confrontá-lo. Tudo que ele falava, eles vinham com perguntas para ver se ele se embaraçava nas suas respostas e ali eles teriam um motivo plausível para estarem incriminando Jesus. E ali Jesus ele começa então a contar-lhes algumas parábolas, Parábolas muito interessantes, sempre com o intuito de fazê-los entender o reino dos céus. Porque é interessante que Jesus ele não estava ali para brigar com ninguém, não estava ali para ofender, mas o desejo de Jesus é a salvação. Fosse para aqueles que o seguiam que já eram seus discípulos, que já eram seus seguidores, que já estavam entendendo a palavra, ou aqueles que o estavam confrontando, que era o caso desses tais aqui, porque em muito da doutrina que Jesus trazia, eles estavam enquadrados e por isso a ira deles contra Jesus. E eles tentavam sempre embaraçar Jesus com as suas perguntas, perguntaram, inclusive, com que autoridade você está pregando essas palavras, está dando esses ensinamentos, quem é você, de onde você veio, quem é você, Eles tinham Jesus como sendo um nada, um ninguém, Como que ele, o carpinteiro de Nazaré, Filho de um carpinteiro, como que ele, com tanta autoridade, com tanta ousadia,
ele anunciava o reino dos céus, né? E eles, muitos ali, né, a maioria muito instruídos, muito estudados, não tinham aquela autoridade que Jesus tinha, porque Jesus é o Filho de Deus. E o que ele fazia era algo sobrenatural, não era algo natural. Eles queriam entender de forma natural algo que era sobrenatural. Então, havia aquele confronto ali. E Jesus começa, então, a falar acerca do reino dos céus através de parábolas. Muitos ali não entenderam, né? Muitos ali se iraram cada vez mais, porém Jesus dá seguimento, porque o desejo do Senhor é que nós conheçamos a verdade, né? Porque escrito está, o próprio Jesus disse isso, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele estava preocupado em anunciar a verdade, ainda que isso lhe trouxesse problemas com aqueles tais, né? Ainda que muitos o perseguissem por isso, mas a verdade precisava ser anunciada. Ele, Jesus, é a verdade. Ele, Jesus, veio para trazer o conhecimento da verdade, porque a verdade traz libertação para a nossa vida. E entre tantas parábolas, né, são várias, nós não iremos falar de todas, mas houve uma fala muito interessante lá em Marcos, no capítulo 12, e no versículo 41, e nós vamos ler, né, essa fala de Jesus ainda dentro do templo. Ele estava lá dentro desse contexto que eu estou falando aqui, e ele fala a respeito da oferta de uma viúva. Ele observa uma viúva ali ofertando, né? E ele fala isso que nós vamos ler aqui. Lá em Marcos, capítulo 12, do versículo 41 ao 44, está escrito assim: Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas essa, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, nós vemos Jesus, ele observando ali dentro do templo a atitude de cada pessoa que ali estava, né? Então, nisso nós vemos que o Senhor Jesus, ele observa a nossa atitude e o que vem dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós que somos seres humanos, nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Mas diz a palavra do Senhor que Deus, ele vê o coração. Ele sonda a atitude e sonda aquilo que nós estamos sentindo naquele momento, o porquê estamos agindo daquela forma. Ele vê o profundo e o escondido. Nós vemos a superfície, o Senhor vê o que é profundo. E ali ele estava observando, nós lemos isso aqui, e ele de frente, perto, né, da arca do tesouro. Hoje nós temos salva na igreja, hoje nós temos o gasofilácio na igreja, hoje nós temos os cartões, né, que as pessoas depositam ali, aquilo que se propõe a depositar para a obra do Senhor. Lá havia a arca do tesouro, onde as pessoas depositavam também, né, os seus votos, os seus compromissos com a obra do Senhor. E ali ele observava
observou que as pessoas davam qualquer oferta, né? Ou davam aquilo que sobrava, nós lemos isso aqui, né? Eles eram ricos, poderiam até dar muito mais, mas eles davam aquilo que não iria fazer falta alguma. Enquanto que aquela pobre viúva, ela se preocupa em dar o seu melhor. Além de viúva, ela era pobre, né? Ela não tinha, certamente, filhos que estivessem lhe cobrindo, né, financeiramente, não tinha condições financeiras, ela era uma mulher viúva e uma mulher pobre. Porém, quando ela chega diante da Arca do Tesouro, ela pega aquelas 2 moedas, né, que era um valor muito vil, um valor muito pequeno diante daquilo que os demais poderiam oferecer. Mas ela pega aquelas 2 moedas que era o melhor que ela possuía, né? Ela tira até do que tinha para o seu sustento. Olha, nós vemos aqui a fé dessa mulher. Nós vemos ela acreditando que se ela lançasse aquele pouco que ela tinha, o Senhor iria providenciar de alguma forma. De alguma forma viria o retorno. De alguma forma o Senhor cuidaria dela. E Jesus estava contemplando o coração daquela mulher. E ele coloca em pauta qual a oferta que teve mais valor. E ele diz, a mais valiosa não foi aquela que foi dada pelo rico, pelo que possuía muitas coisas, mas por essa mulher. Porque ela, do que tinha de melhor, ela depositou. O que ela tinha de mais valioso, ela deposita para a obra de Deus. Então, nós vemos aqui um grande ensinamento para a nossa vida. Nós aqui estamos falando de um valor financeiro, um valor material, mas que o Senhor, ele vê que esse valor, ele foi lançado diante de um sentimento que havia no coração daquela mulher. Então, ela não deposita só aquelas 2 moedas. Ela está depositando com o coração. Ela está depositando com a alma, né? Então, isso nos mostra que nós devemos fazer o nosso melhor diante do Senhor. Então, aqui nós estamos falando de uma oferta, mas a nossa vida, ela deve ser colocada em oferta diante do nosso Senhor todos os dias. E essa oferta, ela deve ser agradável aos olhos do Senhor. Essa mulher não estava preocupada com quem estava vendo a sua oferta. Alguns ali devem ter até desdenhado, ora, essa senhora não tem, né, nem de onde tirar e vai dar isso. Talvez alguém tenha dito isso, né? Vai dar só isso. Nós estamos dando aqui tanto, e ela vai dar só isso. Mas ela não estava preocupada com o que os outros estavam pensando da sua oferta. Ela estava ali com o seu coração voltado para o que Deus estava achando dela. Então, nós precisamos estar ofertando a nossa vida interessados no que Deus está vendo em nós. O que Deus está vendo no nosso coração. Então, o que temos ofertado ao nosso Senhor? Será que o nosso culto tem sido de coração? Será que a nossa oferta, né, em termos de vida, tem sido de coração? Ou nós estamos indo só para agradar a alguém? Estamos indo à igreja para que o pastor nos veja. Estamos indo servir só para que as pessoas observem. Olha como ela serve. Olha como ele serve muito bem. Estamos fazendo ofertas alçadas, né? Ou ofertas voluntárias para outras pessoas saberem que nós ofertamos. Estamos dizendo, né, aos 4 cantos da terra, olha, eu oferto tanto, eu dizimo tanto. Tem pessoas que dizem isso, né? Tem pessoas que gostam de ser vistas pelo homem. Mas nós vemos aqui um exemplo maravilhoso que Jesus, na terça-feira da paixão, né? Na terça-feira antecedente à sua crucificação,
morte e ressurreição, ele deixa esse grande ensinamento para nós. Precisamos nos preocupar com o que temos feito diante do nosso Deus e como ele está recebendo a nossa oferta. Como que nós estamos ofertando e como que Deus está recebendo a nossa oferta. Precisamos estar preocupados com Deus e não com os homens em termos de ofertar ao nosso Senhor. Então é um ensinamento maravilhoso que nós precisamos guardar, né? Enquanto muitos, infelizmente, na semana da paixão estão fazendo tantas obras, mas infelizmente estão esquecendo dos ensinamentos que o nosso mestre deixou para nós dentro dessa semana tão especial para nós cristãos, para nós que cremos no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória e glória e glória a Deus para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor por palavras tão profundas e tocantes ao nosso coração que acabamos de ouvir nesse dia. Em nome de Jesus, o meu convite fica para amanhã, quarta-feira, que o Espírito Santo de Deus certamente tem uma palavra reservada para o teu coração. Até amanhã, então. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e a paz do Senhor.